no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diácono Will Robson vai estar entregando a mensagem. O Will Robson não é americano não, tá? É sergipano, né? Não sei onde os pais deles se inspiraram, lá de Aracaju, se inspiraram para o Will Robson, né? Diz que o nome dele foi inspirado na série Perdidos no Espaço, de 1970, olha. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Perdido nos espaços, só não posso me perder aqui hoje, né, irmãos? Eu quero convidar você, que está em Bíblia, com a sua Bíblia, por favor, abra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Eu quero externar minha gratidão ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede nesta noite de ministrar a sua palavra. Eu particularmente sinto o peso dessa responsabilidade, com a incumbência de trazer algo ao vosso coração. Grato pela vida do nosso pastor que nos confiou de estar aqui hoje ministrando. Eu quero aproveitar o tempo que é nos dado. Está um pouco corrido, né, irmãos? Mas eu serei bem sucinto, objetivo no que eu quero compartilhar com vocês. Capítulo de número 3 da segunda carta que Pedro escreveu, verso de número 8. Eu quero tomar por base. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu sempre falo que nenhum pregador ele tem a capacidade de esgotar o texto. Então, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma partícula daquilo que Deus me fez enxergar nesse texto. Com temor e tremor, eu quero falar, dirigido pelo Espírito Santo, sobre o advento de Cristo, o segundo advento de Cristo. A promessa que o texto está tratando se refere à vinda de Cristo. Teologicamente falando, ela é dividida em duas fases, o do arrebatamento e a vinda de Cristo como juiz para julgar as nações. Mas eu quero me prender sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Essa é a promessa que nós estamos esperando. Nós estamos esperando um Cristo que vai voltar, que virá buscar todo aquele que o recebeu no seu coração, que creu na sua palavra, que entregou a sua vida ao caminho da verdade. Pedro, de uma forma muito objetiva aqui, eu vou falar, ele vai escrevendo esta carta, exortando a igreja a respeito dos escarnecedores, daqueles que duvidavam da volta de Cristo, do cumprimento dessa promessa, porque Jesus virá, e nós estamos esperando a sua vinda por meio da fé. E eles, segundo o contexto, eram escarnecedores e duvidavam da promessa da sua vinda, e diziam: onde está o cumprimento da sua promessa? Que ele virá. Porque todas as coisas que foram criadas permanecem da mesma forma que foram criadas. Nada mudou. Desde os nossos pais que morreram, as coisas que foram criadas permanecem da mesma maneira. E eles, como escarnecedores, que andavam segundo o curso dos vossos desejos, dos seus desejos, vivendo uma vida de pecado, duvidavam dessa mensagem, da pregação
que a igreja primitiva, que os apóstolos anunciavam a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo, os apóstolos, eles pregavam que Cristo voltaria nos seus dias. Pregavam para aqueles dias. Essa é a mensagem que devemos pregar, que Cristo vai voltar nos nossos dias. Porque isso é pela fé. Não sabemos a hora, o tempo, mas isso vai acontecer a qualquer momento. Quem está esperando esta promessa? Mas o interessante que Pedro fala que devemos levar em consideração o verso 8, que ele diz assim: amados. Então ele está se dirigindo à igreja. Essa tratativa se refere à igreja, aqueles que receberam essa palavra, que recebe esta palavra, que crê nesta palavra. Então ele diz: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo vai se passando, e os escarnecedores falavam: onde está o cumprimento desta promessa? O tempo passa, e já se passou tantos anos, e continuamos pregando que Cristo vai voltar. Deus não está limitado ao tempo. O tempo foi feito para os homens. Foi para nós. É tão profundo isso, que o salmista, no Salmo 90, versículo 4, o texto diz que para os olhos do Senhor, 1000 anos é como se fosse ontem. É como se fosse a vigília da noite. É assim. Em pouco tempo, aos olhos dos homens, em um dia, Deus pode julgar todos os homens, desde Adão até hoje, em um dia. Ele pode fazer isso, ou em 1000 anos, porque ele não está limitado ao tempo, mas o tempo foi feito para nós. É neste tempo que vivemos, é que temos a oportunidade de Deus para a nossa salvação. Deus está dando tempo para você. Parece que Deus está demorando, Jesus está demorando para cumprir essa promessa. Aparentemente parece que ele está demorando, mas o texto me diz, ao contrário, Deus está me dando oportunidade. O tempo é a oportunidade de Deus para nós se arrependermos dos nossos pecados. Para o que o texto vai dizer. O tempo Deus está dando para nós. Olha o verso 9. Vamos meditar, porque meditar é parar intensamente. É focar aqui, é pensar, é parar intensamente aqui. Ó, o Senhor não retarda a sua promessa. Deus está dizendo, Deus não está demorando para cumprir a sua promessa. Ela vai se cumprir no tempo certo, para nós. Nesse tempo, ela vai se cumprir, no tempo certo. A promessa dele vai se cumprir. Dentro do contexto, essa promessa, porque está relacionada à vida eterna, à salvação. Em 1 João capítulo 2, versículo 25, o texto diz assim: esta é a confiança que temos nele. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus não prometeu casa para ninguém, isso do ponto de vista coletivo. Ele não prometeu carro, casa, dinheiro. Não, ele prometeu a vida eterna. Aleluia. Oh Deus. Irmãos, isso é uma maravilha. Jesus prometeu salvação para aquele que nele crê.
E Ele não está demorando para cumprir esta promessa. A salvação, ela começa aqui, na terra, para quem crê. E no céu, ela vai se confirmar. No céu, ou no arrebatamento da igreja, é a concretização desta promessa. Em João, capítulo 6, versículo 47, o texto diz assim: respondeu-lhe Jesus: aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Está no presente, não é no futuro. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Aleluia. Quem crê nesta noite? Ela começa aqui. E esta promessa vai se confirmar naquele tempo, que pode ser hoje. Nós temos que viver a vida esperando Cristo hoje. Esperando que esta promessa vai se cumprir hoje. As coisas desta vida, para Deus, é secundária, irmãos. Tudo bem, as coisas desta vida faz parte do contexto da vida cristã. É bom ter casa, ter uma vida boa. Isso não é pecado, mas é secundário. Para Deus é secundário. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: se tu já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são terrenas. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando de prioridade. Priorize o que é do reino. Tenha tudo nesta vida. Conquiste, estude, trabalhe, alcance de uma maneira justa, mas é secundário. Priorize o que é do reino, porque Ele lhe prometeu a vida eterna. Ele não demora. Jesus não está demorando. Ele vai cumprir a sua promessa. Eu volto a frisar, eu disse no começo da mensagem, que a igreja pregava o Cristo que voltaria, que esta promessa se cumpriria para os seus dias. É tão verdade isso, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a seguir, resumindo aqui, que no ressoar da trombeta ele viria. Aí ele diz o quê? E os mortos ressuscitarão primeiro. Olha a pregação. E nós, Paulo falando, nós, nos nossos dias, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados, e subiremos juntamente com eles, para encontrar com o Senhor nos ares. Paulo pregava o Cristo, que esta promessa ia se cumprir nos seus dias. E nós precisamos viver que a promessa vai se cumprir nos nossos dias. Pregar desta forma, que Cristo está voltando. Cristo está voltando. Esta promessa é fiel, verdadeira, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Então significa que a promessa da sua vinda vai se cumprir. Você crê nisso? Você está entendendo essa palavra? Aí Jesus, uma certa feita, disse: olha a vontade dele. Ele veio com a finalidade, ele veio com um propósito. Deus predeterminou isso. Era necessário Jesus vir para que acontecesse a salvação e esta promessa viesse se cumprir. Em João, capítulo 6, versículo 38, 39 e 40, o texto diz assim: Jesus falando: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que todo aquele que o Pai me der, de forma alguma eu lançarei fora. Porquanto esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem
tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você crê nesta promessa? Ai, Jesus, se você crê nesta promessa, naquele dia, Ele vai ressuscitar você, se der tempo de morrer. Eu fiz alguns cultos fúnebres, quando era missionário. Eu fui dirigente por algum determinado tempo. Aí eu estava um certo dia fazendo um culto fúnebre. E quando chegamos no cemitério, para o sepultamento, aí uma mulher falou assim, próximo a mim, disse assim, ó, fazer o quê, né? É o destino de todos. Todos vão morrer. Eu falei para ela, eu não sei se eu vou morrer. Eu não sei se vai dar tempo. Talvez eu nem conheça a morte. Eu vou subir vivo. Ela olhou para mim. Porque se Jesus vier hoje, é vivo que você vai subir. Tem gente, muita gente na face da terra que não vai provar a morte. Não vai. Vai ser transformado e vai subir com aqueles que estavam mortos, porque vão ressuscitar. Porque no céu não entra morto, só vivo. Só vivo. Seja do ponto de vista espiritual ou físico, irmão. Tem que ser vivo. Porque a Bíblia diz que Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 1, o texto diz, Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem tem vida de Deus aqui? Quem tem vida de Deus aqui? Vamos correr. Ele vai ressuscitar no último dia aqueles que creem nessa promessa. Nesse dia do arrebatamento da igreja, é a confirmação desta palavra, da nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos dar sequência no texto para finalizarmos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardio, mas é longânimo para conosco. Olha, isso aqui é tremendo, irmãos. Olha o que o texto está dizendo. Segundo Pedro está escrevendo, ele está dizendo que Jesus é longânimo para conosco. Veja só, para conosco, vírgula, não querendo que alguns se percam. Interessante isso aqui. Aparentemente para os homens, Cristo está demorando para cumprir a sua promessa. Aparentemente. Mas o texto me revela ao contrário. Está dizendo que Deus está sendo longânimo para conosco. Você está entendendo essa palavra? No original, longânimo aqui significa paciente. Deus, o Senhor, está sendo paciente com alguns. É isso que o texto está dizendo. Mas com qual finalidade? Ele está sendo longânimo, paciente, benevolente, para que esses se arrependam. Tem muita gente dentro da igreja que Deus está sendo paciente, porque Ele está levando uma vida dupla. Mas Deus é tão rico em misericórdia que Ele já deixou escrito: eu estou sendo misericordioso com vocês. Eu não estou demorando para cumprir a minha promessa. Eu estou sendo paciente. Porque o desejo de Deus é que os homens se percam, irmãos. Deus não escolheu o homem para ir para o inferno. Deus não escolheu você para que você se perca. Deus escolheu você para a vida eterna com Ele. Alamandarai. Foi para isso. Em 2 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, o texto diz assim: isto é bom e agradável ao Senhor, que quer
que todos os homens sejam salvos e tenham conhecimento da verdade. Então Deus, é por isso que Ele é paciente, é por isso que Ele é longânimo. Ele está dando oportunidade para você ser salvo e tenha o conhecimento da verdade. Esse tipo de mensagem ninguém gosta, irmãos. Eu não sou um apologista da pobreza e nem apologista da prosperidade. Eu quero ser um pregoeiro da verdade. É diferente. Eu creio em prosperidade, mas eu quero ser um pregoeiro da verdade. Então eu quero dizer para você nessa noite, Ele está dando tempo para você. Oh, Jesus, eu sinto a presença de Jesus aqui. Ele está dando tempo para você. Ele está sendo paciente, misericordioso para com a vossa vida. Tempo, oportunidade de Deus, porque o desejo dele é que o homem conheça a verdade para ser liberto. Nós recitamos um texto muito conhecido da igreja, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esta verdade, ela liberta aqueles que recebem ela primeiro. Se você ler o contexto em João capítulo 8, versículo 31 e o 32 e o 36. 31 diz assim: disse-lhe Jesus aos judeus que creram no seu nome. Quem crê em Jesus aqui? Disse-lhe Jesus aos judeus que creram no seu nome: se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta aquele que recebe esta palavra. A verdade liberta aquele que crê nesta palavra. No 36 ele diz: se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertou, sereis livres. A verdade está aqui para libertar aquele que recebe ela, que aceita esta palavra. E você que está na verdade, permaneça, para que seja discípulo, para que dê continuidade à sua vida com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo vos chamou. Então permaneceis, pois, firmes, e não queirais de novo submeter a jugo de escravidão. Deus chamou você para ser livre e não voltar para aquela vida de escravidão. Você está entendendo essa palavra? E liberdade, o que é liberdade? Estado ou condição de uma pessoa livre. Isso é liberdade. Então Ele liberta você do pecado, para que permaneça nele até o cumprimento desta promessa. Amém? Vamos terminar. Olha que coisa. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O desejo de Deus é que o homem conheça esta verdade, seja liberto nela, permaneça para a sua salvação. Creia para o cumprimento desta palavra. Se arrependa. Ele está dizendo que o desejo de Deus é que os homens também se arrependam. A palavra arrepender-se no original vem de um termo grego chamado metanoia, que significa mudança de mente. Arrependimento significa estilo de vida, mudança de comportamento, não é remorso. O arrependido tem um fruto diferente. Por isso que João Batista, quando estava pregando lá no capítulo 3 de Mateus, acho que é o 3, se não tiver, quando ele se dirigiu para os fariseus, diz assim, versículo 8: produzis fruto dignos de arrependimento.
A vida deles deveria mostrar que eles se arrependeram dos vossos pecados. Então, arrependimento aqui é mudança de vida. Que estilo de vida você e eu estamos levando? Para aqueles que estão aguardando esta promessa. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, como santo e agradável ao seu culto, o vosso culto racional. O 2, e não vos conformeis com este século, mas antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, o comportamento, o estilo de vida. Quem se arrepende dos vossos pecados tem um estilo de vida diferente. Eu não estou aqui nessa noite trazendo nada novo, irmãos. Eu estou trazendo à sua memória aquilo que você já sabe. Nada novo. Vamos concluir. Senão que todos se arrependam e tenham um estilo de vida diferente. Eu termino agora dizendo para você que Jesus está dando tempo agora, o tempo, a oportunidade para que a gente creia na sua promessa, receba a sua palavra. A igreja de pé, por favor. Olha o que o texto vai dizer. João, capítulo 5, verso de número 24, o texto diz assim, palavras de Jesus: na verdade vos digo, todo aquele que crê naquele que me enviou, e na palavra que vos tenho dito, não entrará em condenação, mas passou do caminho da morte para o caminho da vida. Deus está chamando você para o caminho da vida, da promessa, porque Ele vai cumprir esta promessa. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, na verdade vos digo que todo aquele que crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou do caminho da morte para a vida. Nessa noite, você que ouviu esta palavra, e se você entendeu o que Deus tem para você, se você quer mudar a sua vida, se você crê nesta palavra, na promessa que Ele nos fez, que é fiel e verdadeira, nós queremos orar por você. Alguém nesta noite que recebe a Cristo como o Senhor da sua vida, levanta a sua mão direita. Alguém nesta noite que precisa se reconciliar com Deus, precisa voltar para essa liberdade, esse estado de ser livre. Para aqueles que crêem nesta promessa, que Ele virá a qualquer momento. Você recebe a Cristo nesta noite como o Senhor da sua vida? Nós queremos orar por você. Alguém nesta noite? Oh Espírito Santo, Deus não retarda a sua promessa. Deus não retarda a sua promessa. Tanto a promessa da sua vinda, como promessas individuais que foram feitas a você. Parece que está demorando. Não, Ele vai cumprir na hora certa, no tempo certo. Onde está a primeira pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador? Que crê nesta promessa, crê nesta palavra, que é no Deus que enviou Jesus, porque Deus enviou Ele. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, que enviou
o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer ver você perecer. Se perder alguém nesta noite, vamos orar. Querido Deus e Pai da glória, está aí, Senhor, o teu povo. Nós ouvimos a tua palavra, nós cremos na tua palavra, Senhor, e na tua promessa, porque vai chegar a hora, o dia, o tempo, que vamos se encontrar com o Senhor nos ares, para vivermos para sempre. Continue salvando, curando, libertando para a glória do teu nome, quebrando o jugo, a cadeia espiritual